E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar do melhor quadrinho pós-apocalíptico que eu já li. E olha que eu já li diversas publicações desse gênero. Eu estou falando de Hombre, edição integral da editora Figura, material dos grandes Antônio Segura e José Ortiz. Uma publicação que tem um ótimo acabamento gráfico, tá linda essa edição. Olha só, tem o verniz aqui, ó, aplicado no título em rubro, né? Olha só. A arte de capa também é sensacional. Aqui a lombada para os lombadeiros. Essa arte também muito bonita. A lombada é costurada, tá? Realmente de excelência o acabamento gráfico aqui da Figura. Material em capa dura com essa guarda. O papel é o offset preto e branco, mas conforme vocês estão vendo, tem também páginas coloridas. A maior parte, eu diria, 70% da edição é em preto e branco, mas também tem aí as páginas coloridas da publicação. São 544 páginas, compilando as 42 histórias publicadas durante a década de 80, nas mais diversas revistas. Aqui no início da publicação, tem um texto introdutório de ninguém mais, ninguém menos que Paco Roca, famoso quadrinista espanhol, que aqui no Brasil é publicado pela editora Devir. Temos vários materiais dele, como o Abismo do Esquecimento, Rugas e assim por diante. Olha essa arte aqui, do José Ortiz. Será que desenha bem ou não? E tem vários momentos que você tem esse estilo artístico aqui dentro da publicação. Aqui, mais uma galeria de ilustrações. Tanto a arte dele em preto e branco como colorida funciona perfeitamente dentro da publicação. E tem mulheres lindíssimas também, belamente desenhadas por ele. Esses aqui são as ilustrações, os pin-ups aí, que serviram para divulgar, né, durante o período de publicação de Hombre. Olha só, e eu vou mostrar a arte com detalhes, porque é do mais alto calibre. Isso aqui é realmente sensacional. Como ele consegue trazer o leitor para a história, ambientar esse cenário pós-apocalíptico, desolador, solitário, a violência. É um material voltado, inclusive, para maiores de 18 anos, tá? Você vai ter cenas de todo tipo de violência, aí se é que você me entende, tá? Morte envolvendo crianças, mulheres. É realmente um material que tenta ser bem fidedigno com uma ideia, né, de pós-apocalíptico, com a ruína da sociedade e as pessoas voltando ao seu lado mais primitivo na tentativa de sobreviver. Então nós vamos ter aqui uma história realmente crua, brutal, mas ao mesmo tempo com um ótimo roteiro do Antônio Segura, que não utiliza a violência pela violência como uma forma de chocar o leitor. Tá tudo realmente muito bem contextualizado, mostrando essa desumanização, esse individualismo que as pessoas acabam tendo nesses momentos mais extremos, de urgência, né, onde você precisa sobreviver a qualquer custo. Então agora nós vamos dar uma olhada com mais detalhes em relação a essa publicação, e aí conforme eu vou virando as páginas, eu vou comentando sobre essa história. Nos anos 80, tanto livros como filmes começaram a abordar a temática envolvendo mundos pós-apocalípticos. E é justamente nessa época que surge Hombre, uma das obras seminais desse gênero. Então nós vamos ter aqui a história do protagonista que estampa a capa da edição, que é conhecido apenas como Hombre, né? Ele não tem exatamente um nome. Ele navega num universo brutal, desolado, onde a moralidade ela é um conceito que acaba variando de acordo com o contexto, e a sobrevivência acaba sendo o único objetivo que se tem. O enredo de Hombre ele vai se desenrolar em um futuro indefinido, tá? Mas que claramente ele é devastado por algum tipo de catástrofe. Não dá para dizer se é relacionado a alguma pandemia ou uma catástrofe nuclear, um colapso ambiental. Não fica claro, né,
dentro da publicação qual seria o motivo para o planeta, né, ter tomado esse rumo de desolação, de escassez. Então aqui, ó, vocês estão vendo o índice, né, trazendo aí as 42 histórias, em qual revista que elas foram publicadas. Aqui a introdução que eu acabei mencionando para vocês. Eu já mostrei também essas artes coloridas. Aqui tem uma nota do editor, né, comentando sobre a mudança em relação a uma quinta história, em relação à abertura, né, da publicação Ombre, mas aí vocês vão ler para saber mais detalhes. Tem uma contextualização inicial aqui, ó. Então vamos falar sobre a edição em si, né? Nós temos o Ombre, que é o protagonista da série, né? Que é um sobrevivente que acabou ficando endurecido pelo ambiente. Ele é cínico e muito individualista. A visão de mundo dele é moldada pela brutalidade do ambiente em que ele acaba sendo contextualizado. Ele raramente, galera, demonstra empatia. Ele é guiado por um código de conduta assim muito pragmático. Ajudar os outros só se isso beneficiar ele. E aqui vocês estão vendo, né, o trabalho artístico excepcional do José Ortiz. Olha como ele desenha muito bem os personagens, as roupas. Só que ao longo da publicação, há momentos em que ele revela, né, alguns traços de humanidade, onde se questiona, né, o que resta da moralidade em um mundo em que os antigos valores eles foram destruídos, né, por essa luta pela sobrevivência, até mesmo por uma espécie de ganância. O pior do homem acaba aflorando nesses ambientes pós-apocalípticos. Então, os temas centrais que vão ser abordados dentro dessa série vai incluir a degradação da civilização, né, a desumanização em tempos de crise e essa luta pela sobrevivência. A obra também vai abordar a questão da natureza do mal, a fragilidade da moralidade, o que significa ser humano, né, em um mundo que perdeu toda a sua humanidade. Então, em certo sentido, o Ombre é uma reflexão sobre a natureza do homem quando retirado os confortos e as normas da civilização, né? Quando a lei não existe mais, repare, olha o tanto de violência. E o trabalho artístico é excepcional. Eu fiz questão de mostrar com detalhes porque é realmente algo que enche os olhos. Os enquadramentos. O José Ortiz consegue fazer com que haja uma imersão do leitor dentro da história. Inclusive, eu diria que alguns capítulos ele tem até um clima de terror, sabe? De mistério. É algo realmente muito envolvente. E a maior parte dessas 42 edições que estão compiladas, elas são histórias fechadinhas, né? Não existe exatamente uma continuação. Mas, em determinado momento, mais próximo ali do final, aí nós temos arcos mais longos, né? Mostrando uma certa continuidade dentro das histórias aí do Ombre. Olha isso, olha essa arte aqui, que sensacional, né? É um rosto sofrido, sujo. É uma história que não vai envolver, tá, elementos sobrenaturais, ainda que vocês estão vendo essas páginas aqui, ele está obviamente delirando. É algo mais próximo realmente do que aconteceria, né, com o mundo caso a gente enfrentasse, né, uma civilização devastada. Então o roteiro do José Segura ele é direto, brutal, refletindo esse próprio mundo que ele construiu. Então não vai ter espaço para sentimentalismo, idealismo, ainda que existam figuras que surjam dentro da história para fazer esse contraste. Em alguns momentos predomina até o silêncio, a solidão do ambiente. Olha essa aqui, essa história do cachorro é muito legal. Então são 42 histórias que cada uma delas, eu diria para vocês que não se repete na ideia, sabe? Não é aquela coisa, eu preciso sobreviver a qualquer custo. Não, sempre vai ter algo mais. Aqui, esse cachorro ele vinha numa rinha e aí ele acabou atacando, né, o Ombre, mas depois, diante dessa situação em que os dois, né, se sentem como iguais, abandonados, tentando sobreviver a qualquer custo,
Existe agora um elo entre eles, o homem acaba sendo capturado, né? E ele vai ser caçado. Como eu disse, tem situações de canibalismo dentro da publicação por conta da falta, né, de alimentos. E essa arte aí do José Ortiz, ela casa perfeitamente com o roteiro do Antônio Segura, né? Ele tem um estilo bem detalhado, realista, conforme vocês estão vendo. Ele cria todo esse mundo que é visualmente rico em detalhes, mas ao mesmo tempo ele é devastador, né, na sua aridez. Os cenários eles são vastos, desolados. Traz aquela sensação de desespero, isolamento. Os personagens realmente são muito bem desenhados dentro da publicação. A violência, quando ocorre, ela é retratada de maneira bem gráfica, tá? Mas, como eu disse, nunca é gratuita. Ela serve para sublinhar ali uma brutalidade do mundo pós-apocalíptico dentro de um contexto. E aqui agora eu vou mostrar para vocês algumas páginas coloridas e depois eu volto para destacar algumas passagens. Sabe, de alguma forma, essa publicação me lembra a Druna do Serpieri, inclusive com essa colorização, só que numa versão masculina, tá? Essa parceria entre o Antônio Segura e o José Ortiz provoca realmente reflexões profundas, né, sobre a sobrevivência, sobre a moralidade, o que significa realmente ser humano, onde a humanidade parece já ter sido abandonada, né? A gente vai ter arco de histórias que vai envolver também o fanatismo religioso, essa busca por um salvador diante, né, desse cenário desolador, crianças abandonadas, ele chama esse garotinho aqui de anão e tal, é bem legal o relacionamento dos dois. Tem algumas sociedades muito pequenas mesmo, que são comandadas por mulheres, como no arco Mãe Abelha. Tem aqui, deixa eu retroagir, na página 184, eu até deixei aqui escrito, que eu achei muito interessante essa passagem, onde a mulher aqui ela está falando, né, sobre o que aconteceu na vida dela. São meus pais, dois infelizes, meu avô se negou a ser evacuado, não queria se separar dessas pinturas desgraçadas, eles também ficaram. E ela vai comentando, daí ele fala, acho que vai chover. Mostrando toda a indiferença dele. Isso é sensacional dentro da história, né? Algumas pessoas assim lamentando o que aconteceu e ele tipo, tá frio, sabe? Tô nem aí para os teus problemas. Isso fica muito claro em diversas passagens da publicação. Uma outra que eu separei aqui para mostrar para vocês, que é a 216, onde basicamente nós vamos ter, né, um pacifista, que é esse cara aqui, que vive uma espécie de idealismo, né, acreditando na bondade das pessoas. E esse arco é bem interessante porque esse cara e a sua família, que são pacifistas e que acolheram inclusive o homem, ao final eles não vão ter noção do risco que eles correram quando acontece algumas coisas dentro dessa trama. É bem interessante que parece que eles ainda não se conscientizaram, né, desse mundo que eles estão vivendo. Então a ideia é que o ambiente ele transforma o homem. Né? O homem ele também faz diversos trabalhos como guia, passador, vendedor. Essa aqui é uma garota que foi criada com lobos. E também tem uma reviravolta muito foda dentro dessa história, porque um dos homens quer proteger ela, mesmo ela sendo totalmente selvagem, animalesca. Daí você vai descobrir qual era a motivação dele. Eles se alimentam de carne de cachorro, tem criações de cachorros que eles se alimentam, de cavalos, a própria carne humana que eu já comentei com vocês. Tem ali alguns momentos em que o homem ele sente que vai formar uma família, né? Então ele fica ali mais pacífico, parece que a humanidade volta, né, a ser um alcance para ele. Então é uma publicação realmente muito legal. Como eu disse, aqui nas páginas coloridas a gente vai ter uma sequência de histórias que realmente precisam ser lidas em ordem, né? E eu diria que nessa parte final, ainda que tenha toda essa brutalidade, conforme vocês estão vendo, a gente sente, né, uma maior humanidade se aproximando do protagonista da série. Tem também aqui uma página que eu separei, que é a 524, que mostra toda a sacada, né, que os autores têm. Ó, como vocês viram, tem muitas páginas coloridas dentro da publicação. E aqui a 524, que é uma cena, um diálogo, melhor dizendo, muito interessante entre o homem e a Átila, que acaba sendo
uma espécie de parceira e ao mesmo tempo uma relação amorosa do protagonista. Sofreram ali um assalto, roubaram as coisas dele e tal, e cometeram aí alguns atos que eu não posso falar aqui em vídeo em relação a Átila. E aqui você tem o diálogo, né? Você não entende, eu já tenho um cavalo e não gosto que seja montado por ninguém sem minha permissão. Né? Ele está se referindo ao cavalo que foi roubado. Aí ela responde: velho miserável, vai enfrentar eles porque me montaram? É ou não é? Né? Vocês entenderam aí o duplo sentido disso tudo. Enfim, galera, nós temos aqui realmente uma história espetacular. As 42 eu achei realmente muito boas. Obviamente existem aquelas que são melhores, principalmente onde nós temos alguns arcos maiores, daí você consegue desenvolver outros personagens dentro da trama, como é o caso da própria Átila. A única ressalva que eu faço é que não existe exatamente um ponto final dentro das histórias de Ombre, né? Ela vai acabar com eles vivendo mais um dia ali dentro desse cenário pós-apocalíptico. Mas ainda assim, não havendo um ponto final dentro da publicação, eu dou a nota 10 para a Ombre. Na minha opinião, vai ser um dos melhores quadrinhos que eu li nesse ano de 2024 e também o melhor desse gênero pós-apocalíptico. Então fica a dica para vocês, galera. E esse material, ele estava aí com 43% no site da Amazon. Então é uma oportunidade de vocês adquirirem essa publicação aí com esse excelente desconto. Então é isso daí, galera. Um abraço para todos vocês e fui!